Bem-vindo ao projeto Leitura Compartilhada. Eu sou Márcia Cel, sou psicóloga, CBT em análise bioenergética e trabalho com análise bioenergética já há mais de 20 anos. O projeto Leitura Compartilhada consiste na leitura de um livro de Alexander Lowen. O livro escolhido foi o livro Bioenergética. E hoje, nosso primeiro dia de encontro, nós vamos ler o capítulo 1, que se chama De Reich à Bioenergética. Essa aula ou essa leitura compartilhada, ela foi feita no dia 9 de setembro de 2020. E o projeto consiste na minha apresentação do capítulo e a discussão com as pessoas que desejam participar. Então, você que gostou desse vídeo, fique atento que a gente vai ter outros grupos com leituras de outros livros do Alexander Lowen. Eu aguardo você, siga a gente nas redes sociais e vem participar do nosso grupo de leitura compartilhada. Obrigada. Então, eu preparei um PowerPoint e aí a gente vai passar por ele e logo a gente volta aqui para o bate-papo. Então, aqui, ó, a gente tem uma foto do Freud, do Reich e do Lowen. E aí eu coloquei essas fotos deles porque eles são... Freud e Reich são contemporâneos, né, dentro da psicanálise, e o Alexander Lowen, ele vem já na década de 1940, e o rosto deles, quando a gente olha para os corpos deles, a gente percebe a diferença ou o impacto da cultura no corpo da pessoa. Então, o Freud, ele viveu de 1856 a 1939, então ele vivenciou a Primeira Guerra Mundial, e ele participou também da Segunda Guerra Mundial, sendo que ele faleceu ali no meio da guerra. O Reich, ele nasce no final do século XIX e vive as duas guerras. Então, o Reich, ele tem uma história muito sofrida de vida e isso muito reflete nos escritos dele. Então, ele tinha apenas 16 anos quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, e ele pôde lutar na guerra. E ele não teve alternativa, porque a fazenda da família dele ficava justamente no epicentro da guerra, que era o Império Austro-Húngaro. Então, quando acontece a Primeira Guerra e que a propriedade da família é invadida, ele não tem opção, ou ele vai lutar na guerra, ou ele fica sem casa, sem nada e sem ter para onde ir. Então, ele luta na Primeira Guerra Mundial, e depois, por conta disso, ele ganha o direito de fazer a faculdade de medicina em 4 anos, e aí, lá na faculdade de medicina, que ele vai se encontrar com Freud e vai tomar contato com os estudos da psicanálise e vai começar a colaborar com o desenvolvimento da psicanálise. Então, o Freud, né, acredito que todos vocês saibam, é o criador, o desenvolvedor da psicanálise. Ele também sai de Viena fugido do nazismo, porque ele era judeu, e a grande diferenciação ou a grande ruptura entre Freud e Reich foi uma questão política e não uma questão clínica ou técnica ou da abordagem da psicoterapia, né? O Reich passa a ter um posicionamento político durante a Segunda Guerra e o Freud, para proteger a psicanálise, ele recua para proteger a psicanálise e para proteger a si próprio por ser judeu naquele momento da Segunda Guerra. Então, o Reich, ele vive de 1897 a 1957, fez parte da Sociedade Psicanalítica de Viena de 1924 a 1930, e a principal obra do Reich é esse livro aqui, vocês não estão conseguindo ver, porque acho que só está mostrando a tela, mas é o livro A Função do Orgasmo. Depois eu mostro para vocês, eu deixei ele aqui do lado. Em 1933, o Reich foge para Oslo, na Noruega. E lá ele desenvolve a vegetoterapia caracteroanalítica. Então, enquanto ele estava na Alemanha, ele praticava psicanálise. Quando ele começa a fazer os estudos sociológicos dele e ele rompe com Freud, ele passa a desenvolver estudos na área da sociologia, da política, e quando ele vai para Oslo, ele
começa a trabalhar com o Dr. Ola Harkness e desenvolve a vegetoterapia caracteroanalítica nesse momento, lá em Oslo. Em 1939, ele vai para os Estados Unidos, ainda fugindo desse nazismo e da guerra, e ele vive nos Estados Unidos até a morte. Né? Em 1956, ou mesmo em 57, ele é preso por conta de alguns experimentos. Então, ele vai preso e ele acaba morrendo na prisão porque ele se recusa a ser julgado por uma corte que não fosse de cientistas. Então, ele queria que o experimento que ele fez, pelo qual ele foi condenado, fosse julgado por cientistas e não por pessoas leigas ou pessoas da lei. E aí, como essa corte de cientistas não acontece, ele acaba sendo preso e ele permanece preso até que ele morre de infarto na prisão em 1957. Outra coisa interessante sobre Reich é que ele deixou escritos dessas pesquisas com um testamento que dizia que isso poderia ser aberto apenas 50 anos após a sua morte. Então, no ano de 2007, houve um boom nos Estados Unidos com a abertura desses escritos do Reich que ficaram lá guardados. E quem é o curador do museu que tem lá no Maine, nos Estados Unidos, é o filho dele, o Robert. Então, tem bastante coisa ainda que nem foi traduzida para o português, que a gente nem teve acesso. Eu acho que faz 2 anos saiu um filme pela Fundação contando a história do Reich. Então, tem bastante coisas, bastante estudos. E o Lowen, ele viveu de 1910 a 2008, e ele conhece o Reich quando o Reich chega nos Estados Unidos. Então, de 1942 a 1946, ele faz terapia com o Reich e ele aprende sobre a psicologia corporal. Depois disso, o Lowen vai para Genebra, na Suíça, porque ele não conseguia ser admitido na Faculdade de Medicina nos Estados Unidos por conta da formação anterior dele. E aí ele vai concluir os estudos de medicina lá em Genebra. Quando ele retorna para os Estados Unidos, o Reich já está completamente desfocado da psicoterapia. E aí, então, ele se junta com John Pierracos, que era um psiquiatra, e juntos eles começam a praticar os exercícios reichianos e a desenvolver o que hoje é o conhecimento da bioenergética. Então, o Instituto de Análise Bioenergética, ele existe desde 1956, e a gente tem a alegria hoje desse Instituto Internacional estar sendo dirigido por uma brasileira, por uma baiana, que é muito legal. Então, a psicologia corporal, ela chega com força no Brasil na década de 70, junto com o movimento da contracultura e junto com Gaiarsa e Roberto Freire aqui no Brasil, que a gente chama que eram reichianos espontâneos. Eles chegavam às mesmas conclusões do Reich, ou bem próximo daquilo do que o Reich propôs, a partir das próprias experiências e experimentações. Então, a gente tem na década de 70 o boom do psicodrama, da psicologia corporal e da análise bioenergética. Então, o contexto teórico prático da clínica da psicanálise, né, o Freud ele desenvolve os conceitos teóricos da histeria. Por que eu comecei falando da histeria? Porque a gente precisa entender como é que a nossa sociedade produz a nossa estrutura de personalidade, né? Então, a histeria ou o sintoma de conversão histérico, ele estava totalmente relacionado à questão da repressão da sexualidade. Então, o sintoma da conversão era a energia sexual deslocada para algum membro do corpo que causava uma impossibilidade de seguir a vida adiante. Então, isso era o que caracterizava a histeria, que foi descrita por Freud, né, num dos primeiros ensaios dele, e depois ele seguiu desenvolvendo toda a teoria, né? Então, ele desenvolveu o conceito de inconsciente, o aparelho psíquico com id, ego e superego, a transferência e a contratransferência, que são peças fundamentais para qualquer psicoterapia psicanalítica. Então, se você vai fazer uma psicoterapia de abordagem psicanalítica, você vai trabalhar na transferência e na contratransferência.
Ele descreve também o desenvolvimento da sexualidade infantil nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, a teoria das pulsões e, enfim, uma obra gigantesca a respeito da teoria e do método. O método da psicanálise era o método da associação livre, então deite e fale o que vier à sua cabeça, né? E a prática da psicanálise naquela época era a prática de 5 sessões semanais, com o uso do divã. Então, não era permitido ao terapeuta da psicanálise tocar o corpo do paciente. O Reich, ele desenvolve a vegetoterapia caracteranalítica, né? Então, ele passou, já nessa época, junto com Freud, a olhar o que acontecia no corpo do paciente. Então, por exemplo, o paciente chegava, ou ele chega hoje para a sessão, e ele teve uma discussão no trânsito, ou ele está com muita raiva. E aí o terapeuta pergunta para ele, né, tudo bem? E ele diz, tudo bem. Mas o Reich olhava que tinha uma tensão muito forte aqui no maxilar. E aí ele começou a focar o trabalho dele no corpo e a ver o que esse corpo estava comunicando, que às vezes combinava com o que a palavra dizia e às vezes não combinava com essa palavra, né? Então ele passa a olhar para o corpo. Ele dá uma importância grande para a questão econômica da dinâmica psíquica, que é isso que eu falei um pouquinho lá quando eu falei da histeria. Então, como é que a energia ela é deslocada, ou como ela é impedida de circular? Como que eu tenho energia, mas que de acordo com aquilo que é a minha vivência, eu guardo os meus sentimentos e que esforço eu tenho que fazer no meu corpo para esconder esses sentimentos. Então, a principal obra do Reich foi o livro A Função do Orgasmo. Se eu não me engano, foi esse livro que resultou na expulsão dele da Sociedade Psicanalítica, né? Porque ele foi expulso de lá. Isso fez também com que Reich desenvolvesse uma persecutoriedade, né? Depois de ter passado pela guerra, ele, como Lowen foi paciente de Reich, Reich não foi paciente de Freud, ele se ressentia muito porque Freud não o aceitou como paciente. Então, tem uma série de melancolias ou de ressentimentos que vão desenvolvendo quem é a figura do Reich e o que resulta da sua obra. O Reich coloca a respiração como papel fundamental para o processo terapêutico. Então, ele diz assim, que quando a gente não quer expressar algo, a primeira coisa que acontece no nosso corpo é a gente bloquear a respiração, né? Então, esse papel fundamental na formação da neurose, porque conforme eu vou repetidas vezes segurando o choro, eu passo a ter uma tensão muscular crônica que, pelo efeito repetido, quando a gente quer ficar com a musculatura sarada, a gente não tem que fazer tantas séries de abdominal para conseguir que essa musculatura fique firme, rígida. Quanto mais eu prendo o meu choro, ou quanto mais eu fico impossibilitado de expressar minhas emoções, mais eu vou criando uma estrutura muscular para dar sustentação para esse guardar, para guardar esses afetos, né? E outra coisa na abordagem reichiana é que ele relaciona o orgasmo à saúde mental. Então, diz a lenda que ele perguntava a todos os pacientes dele que chegavam para a terapia como é que era a vida sexual desse paciente. E a partir da resposta, ele tinha já um diagnóstico ou um prognóstico do que fazer com esse paciente. E lembrar que ele entende como orgasmo não a ejaculação, mas a capacidade de sentir prazer, de ter um corpo livre. Já para o Reich, era possível ao terapeuta tocar o corpo do paciente, mas não era tocar para o prazer do terapeuta ou para o prazer do paciente, era tocar em algumas regiões onde ele foi descrevendo como regiões tensas, como essa posição aqui do maxilar, uma posição que a gente tem na próxima virilha, são alguns pontos onde a gente acumula essa tensão e que uma pressão pode fazer com que essa tensão relaxe ou que ela desbloqueie alguma emoção. Contexto teórico-prático
de Lowen, né? O Lowen, quando ele vai para fazer a formação dele de medicina e volta, ele vai com todo o atendimento que ele recebeu do Reich. Então, o Reich, ele permanece nos Estados Unidos e depois de tanta perseguição, ele passa a focar a prática dele ou o desenvolvimento das teorias dele na biologia. E ele vai buscar provar a existência da energia orgânica. E foi num desses experimentos com energia radioativa que ele foi condenado à prisão, porque diz que ele prejudicou as pessoas ou que ele causou doença para o grupo de pessoas que trabalhavam com ele. Então, ele fez vários estudos a respeito do câncer, a respeito da radioatividade, o efeito disso tudo, para provar a existência da energia orgânica. Quando, então, o Lowen volta da Europa para trabalhar nos Estados Unidos, em 1950, em 1956, 57, ele volta já não para trabalhar com o Reich, e sim para desenvolver aquela sementinha que foi plantada lá atrás, que a gente chama de análise do caráter. Então, Análise do Caráter é um livro do Reich, bem grande, onde ele descreve as estruturas de personalidade. E o Lowen, ele vai tomar essas estruturas de personalidade e vai desenvolver um jeito próprio de trabalhar com cada uma delas. Hoje, vocês já devem ter visto na internet, tem um grupo bem forte vendendo um curso de leitura corporal. Esse grupo, ele usa dessa teoria e dessa técnica para descrever os corpos e descrever as personalidades. Eu sinto muito dó, e o que eu quero que a gente foque bastante aqui nessa leitura do livro Bioenergética é a função, o porquê que a gente desenvolve tal estrutura ou tal outra estrutura. E queria que a gente pensasse também que a gente não tem pedigree, que a gente não é raça pura, que a gente passa por todas as fases do desenvolvimento infantil e a gente desenvolve uma nuance ou uma cor única, né? É como eu juntar todas as cores do arco-íris e cada um de nós tem uma cor exclusiva que é nossa. Então, a gente tem um caráter próprio, que é a mistura de todos eles, que representa ou que conta exatamente a nossa história de desenvolvimento, a nossa história psíquica. Então, o Lowen, ele olha para tudo isso e ele desenvolve os estudos dele a partir dessa percepção. Então, ele leva em conta os aspectos físicos, o aspecto energético, a função, o aspecto emocional e, por fim, o comportamento. A gente reduzir ao comportamento, né? Querer responder que uma pessoa faz assim porque ela é assado, é como encaixotar essa pessoa e a gente não conseguir mais olhar para ela, para a riqueza que ela é. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a teoria, ela dá um material, mas o uso desse material depende de cada um de nós. Então, não sejam duros com vocês mesmos, quem está lendo e está se identificando, e se permita se identificar com cada uma das coisas que aparecerem por aí. E a bioenergética, ela desenvolve também alguns exercícios específicos, tá? Dos quais o terapeuta pode tocar seu paciente a fim de acessar memórias afetivas. Isso já mudou também na psicanálise, quando a gente olha para Winnicott, que fala tão bem da relação mãe-bebê e da importância do afeto. Então, a gente já tem terapeutas que não ficam mais no divã e que olham para o corpo, mesmo não sendo psicoterapeutas corporais, que são psicanalistas, mas que reconhecem essa importância e essa conexão afetiva no processo de desenvolvimento. Depois, no primeiro capítulo, né, o Lowen conta da experiência pessoal dele com Reich. A experiência pessoal dele, da terapia pessoal, que eu acho muito legal desse livro da bioenergética, eu escolhi ele também, porque o Lowen se coloca, né? Isso eu gosto muito. Então, ele fala dos afetos dele, ele fala o que ele sentia, e ele vai se colocando a todo tempo, né? Então, o objetivo da terapia pro Lowen era que ele queria ser famoso. Foi esse o pedido que ele fez para o Reich, né? E o Reich, como
era uma pessoa bem autoconfiante, falou assim, tá bom, vem cá que eu vou te fazer famoso. O que a tinha incomodado, o Lowen, quando ele foi aluno do Reich, era que o Reich dava muita importância para a questão da sexualidade. E isso que o tinha incomodado também era aquilo que o atraía, né? E aí ele fala lá no livro, que eu acho muito legal, que ele supunha que não tinha nada de errado com ele. Então, o primeiro passo que o Reich deu com o Lowen foi pedir para que ele respirasse, né? Que ele se deitasse e que ele respirasse. E aí, então, ele aguardou a manifestação da emoção. Por que que isso, essa coisa tão simples, tem um efeito tão grande na gente? Porque esse olhar atento e afetivo, ele não acontece todo dia, né? Infelizmente, ele não acontece todo dia. E poder praticar a bioenergética, ou poder voltar a ter a pulsão de vida no corpo, é como se a gente pudesse, pouco a pouco, recuperando esse olhar com a gente mesmo, esse olhar do meu autocuidado e do cuidado com o outro que está do meu lado. Então, poder perceber como eu não tomo um tempo só para deixar aquele que aconteceu ali atrás afetar e tocar o meu corpo, né? Eu vou sobrepondo emoções e eu vou dando conta de um jeito muito racional da minha vida. Então, parar e respirar é um grande segredo para a nossa saúde, né? E aí, o Reich aguardou junto com o Lowen, acompanhando o processo, a manifestação da emoção. E aí o Lowen conta lá que ele se lembrou do olhar da mãe quando ele tinha 9 meses, né? E é isso, vocês podem ler lá no primeiro capítulo. E na nossa prática clínica, a gente percebe que às vezes vem um grito, às vezes vem um choro, às vezes vem só uma emoção da gente se perceber, porque a gente está nessa aceleração e a gente não consegue nem perceber. Então, eu coloquei aqui, o papel do terapeuta é conectar, é ligar o gesto ao afeto. E é isso. Aqui do lado tem 3 fotos do Lowen, né? Essa foto aqui que tem o domínio dele é a foto dele mais jovem que eu consegui encontrar na internet e queria trazer ela para mostrar a questão da força, né? Quando a gente fala de psicoterapia corporal, a gente tem várias abordagens de psicoterapia corporal. E como que a bioenergética é uma abordagem tão forte no sentido da presença, da energia. Os objetivos da psicoterapia corporal e da análise bioenergética é desenvolver no paciente a capacidade de se entregar por completo aos movimentos espontâneos e involuntários do corpo, desenvolver a potência orgástica, que é a capacidade de sentir prazer sexual, e integrar o ego, que seria a razão. O ego é tudo aquilo que eu apresento para o mundo, e o corpo, né? No movimento que vem de dentro para fora e não da razão para o corpo. Então, a razão não deve dominar o meu corpo. O meu corpo deve conversar e se integrar com essa razão até a gente encontrar aquilo que a gente fala de um movimento harmônico, né? Uma harmonia entre essas duas coisas. E aí eu coloco assim que não basta conhecer a própria história, é preciso revivê-la no corpo para que essas energias aprisionadas possam ser liberadas. Quando o corpo recupera o movimento espontâneo, há espaço para o novo acontecer. E é isso. E agora eu queria abrir o microfone para a gente poder conversar e para a gente trocar o que vocês leram e a gente ir conversando. Eu vejo assim que para todas as pessoas é muito difícil respirar. E está muito na moda esse negócio, o corpo explica, né? Igual você já pincelou. E você está procrastinando, 3 coisas básicas, né? E sempre a primeira é respiração. Eu não dou conta, eu não consigo respirar, gente. É muito difícil, então assim, e eu já tive o prazer de participar do seu grupo e realmente quando você consegue dar esse tempo para o seu corpo, quando você consegue respirar, quando você consegue oxigenar, aí você consegue, porque é que eu tive assim, veio lembranças lá da infância, né? Você consegue se perceber. O que eu percebo hoje?
que as pessoas, até o maior problema da pandemia, é que como ninguém parava para se olhar, e a vida fica muito mais fácil sem você se olhar, agora que você se olha, você vê o que você não quer. Isso que a Gisela falou sobre a respiração, eu concordo 100% com ela. Como às vezes a gente esquece de respirar, né? Sim. A gente não percebe que está segurando o ar. Isso. Simplesmente não está parado, não está respirando. E com as máscaras, então, acho que complicaram mais ainda, né? Quanto ao que você estava explanando, eu gostei muito da tua didática, adorei, porque eu li o capítulo, mas a maneira que você colocou, para mim, clareou muito mais. Sobre a respiração, né? A respiração, ela mobiliza o principal músculo do corpo humano, que é o diafragma. E aí a respiração e o diafragma, eles separam justamente a razão, que é a parte do pensamento, da parte da sexualidade ou da parte das vísceras, é onde que a gente tem as emoções. Então, poder respirar significa integrar essas duas partes. Quando a vida, quando a sociedade exige da gente muita razão, a gente vai ficando cada vez mais distante e cada vez mais respirando menos. E aí, gente, a gente falou lá do aspecto histórico, né? Da questão da histeria. Quais são as doenças psíquicas hoje que a gente pode olhar e que a gente poderia fazer uma leitura? A depressão, lógico, mas cada vez a gente tem mais a tal da síndrome do pânico, né? Assim, Que é exatamente a pessoa não conseguir respirar. sim. Né? Ela não consegue respirar, ela entra em pânico, ela acha que ela está infartando, e aí vai e volta. Eu tenho um amigo meu que foi respirar 3 ou 4 vezes, ambulância e tudo, para descobrir que ele não tem dor no coração. Que é síndrome do pânico. E o que é isso? É essa paralisia do corpo, né? Então, é o corpo que paralisa porque não integra essa emoção ou não encontra um jeito adequado, entre aspas, para expressar. Porque a nossa sociedade também não respeita, por exemplo, um surto de raiva. Se você tem um surto de raiva, você tem que tomar logo um Rivotril, porque você está muito nervosa, né? Mas a gente tem que ver pessoas morrendo todo dia, ver pessoas passando fome agora com essa pandemia que está matando muita gente. E aí a gente não pode ter um surto de raiva, porque um surto de raiva é desequilíbrio. É muito doido, né? Se a gente pensar em linhas políticas e sociais e filosóficas, enfim, onde as coisas são mais fixas, onde o corpo não é considerado, ou o corpo é considerado como espaço de opressão, de dominação, é tudo muito dentro disso, paralisado, congelado. Então, assim, vamos pensei agora, eu não sei, tá, todo o contexto histórico, mas a época que o Reich foi preso, e foi uma perseguição, agora se colocou no McCarthy, o que estava em voga, né? A gente estava bem polarizado, né? Tinha aquele corpo em expansão, mas se precisava calar o corpo também, né? Então, pensar o corpo, então, o corpo livre, igual você falou, o surto de raiva, ele não é considerado, mas também o surto de alegria, uma pessoa eufórica também não é bem vista, também vai ter que acalmar, também vai ter que dar um mata-leão, né? Então, estou pensando aqui agora, né, dos encontros, né? Como o corpo e mente paralisam juntos, né? Ideias fixas, corpo fixo, né? Tenso, então não pode mudar. Vamos voltar para um passado que inexiste, porque é o passado que as pessoas querem voltar e inexiste da forma que elas pensam também, né? Então, fixo, preso, né? Sufocado. Isso. Sufocado, preso, paralisado, gente, é morte. Eu estava pensando uma parte do livro, né, que fala que o Loen, ele está em um período que ele estava em terapia com o Reich, e ele fica, se não me engano, eu não vou lembrar exatamente, mas acho que foi um ano que ele estava fazendo terapia e não conseguia evoluir por um bom tempo, porque ele não conseguia dizer para ele o que ele queria realmente do Reich, quando ele perguntou, e daí depois no final, com uma pergunta, você quer parar, então, e vamos finalizar, porque você não consegue, ele resolve, meio que dá um clique, ele resolve falar o que ele estava sentindo e meio que se liberta daquilo que estava prendendo ele. Aí eu fiquei pensando nesse período, né, dele
parado, e nessa questão do clique, como pode ser pode ser ao mesmo tempo tão demorado e ao mesmo tempo tão rápido, né? Então, um site que acontece de um dia para outro, mas ao mesmo tempo demorou tanto para ele conseguir ter esse insight, né? Não é que foi de um dia para outro, mas é que demorou muito para ele ter esse progresso, essa percepção, essa forma de olhar para as coisas de maneira diferente. Precisou de uma fala do Reich para ele poder perceber isso. Isso. Perfeito, Marília. Assim, muito pertinente dessa busca, né? Mais uma busca, assim, quando eu coloco lá, né, que ele achava que estava tudo bem com ele, vamos entender que o Lowen, ele tinha um caráter rígido, um caráter bem estruturado e com uma defesa muito consistente. Então, quando a gente tem essa defesa em nós, muito consistente, a gente demora mais para se entregar para o processo. Porque a cura, gente, ela se dá, ou esse insight, ele se dá no encontro, tá? Então, assim, o que eu aprendi dentro da psicologia é, assim, que é na relação, que é no encontro com o pai e com a mãe, que a criança se desenvolve e que ela se torna sujeito, e é ali que a gente constrói todas as cracas da nossa vida. Queria complementar com a questão que vocês estão falando, porque socialmente a gente tem esse julgamento, né? Uma moral, né? Sobre o nosso comportamento. Só que é isso que a gente faz, né? A gente também tem os nossos sentimentos e pensamentos, como se isso fosse possível, né? Então, acho que, só para complementar um pouco, né? O ponto que na bioenergética a gente dá vazão, né, para esses sentimentos, pensamentos, né, não no nível de moralidade, no nível, né, de ser algo importante para nossa própria regulação, né. Sim. Então, Mari, é que como a gente está falando, né, por exemplo, de neurose, a gente não está falando de psicose. Quando a gente fala de psicose, é o cara que já rompeu com esse limite social ou com essa camada egóica. Ele não está mais no ego. Ele já está fora disso e fora de si. Mas quando a gente está trabalhando a questão egóica, a questão neurótica, que somos todos nós, que vivemos em sociedade, a gente precisa ter uma sociedade muito mais libertária para a gente não estar dentro dessa, né? Para a gente se sentir um pouco mais livre. Mas, enfim, quando a gente está nessa neurose, na verdade, a gente está com um movimento de contração. Então, fala muito no livro que o movimento da vida ele é um movimento de expansão e de contração. O que faz a gente estar vivo e o que faz a gente sobreviver é inspirar e expirar. Isso é um movimento celular, isso é um movimento da vida, isso é um movimento do planeta, isso é um movimento do universo. Então, a gente expande e contrai. Quando a gente congela na contração, a gente está se protegendo da dor. Quando a gente congela na expansão, a gente está paralisado nessa alegria ou nessa expressão da raiva, e é morte também. Então, estar vivo é estar em movimento. E esse movimento é essa justa integração. Então, quando a gente fala da expressão da bioenergética, a bioenergética busca esse equilíbrio orgânico, né? Quando a gente fala de bioenergética, a gente está falando de energia vital, energia da vida. A tradução é exatamente isso, bioenergética. Então, os exercícios, a compreensão analítica, tudo isso está em função de eu recuperar no meu corpo essa pulsação natural que eu fui perdendo por essas convenções sociais que você falou, por esse viver, pela imagem do ego, por aquilo que eu vou apresentar para o outro, né? Então, tudo isso eu vou perdendo ao longo da minha vida. Gente, foi um prazer Igualmente. estar aqui com vocês. Foi bem legal. Amém. Obrigada por toparem comigo essa empreitada, né? Foi um jeito de eu reler essa obra que eu gosto tanto
e poder compartilhar é muito, muito bom. É isso. Agradeço a sua generosidade, Márcia, viu? Muitíssimo agradecida. Chegou. Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos pelas trocas. Nos vemos, então, quarta que vem, às 11. Feito? Sim, feitíssimo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Tchau, obrigada a todas.